Paz, pessoal. Tô passando para fazer aqui um tutorial para que possamos melhorar a nossa criação de artes, sobretudo da agenda, que está ficando um pouco aquém da qualidade que a gente está acostumado a trabalhar. Amém? Então eu vou apresentar aqui esta ferramenta que é o Fotopeia. Fotopeia é uma plataforma online onde podemos abrir vários formatos e trabalhar. Eu sei que tem gente que utiliza o Canva. Tem problema utilizar o Canva? Não tem problema utilizar o Canva. Porém, nós precisamos fazer com qualidade. Por que eu sugiro o Fotopeia? Porque o Fotopeia ele tem uma interface parecida com a do Photoshop, porque o Fotopeia abre o arquivo que a Global envia, que é o PSD, que é o arquivo completo original deles, e porque ele é gratuito e não tem limite. E eu consigo trabalhar com vários formatos dentro dele. Não há limitação. Então, aqui o foco será a agenda, mas ele pode ser utilizado para todas as outras demandas da mídia. Amém? Para começar, a gente vai abrir do computador. Vamos abrir esse arquivo aqui, que é o que eu vou utilizar para fazer a agenda. Vamos clicar em abrir. Ele está disponível lá no Drive, a gente faz o download dele. Abrindo aqui a gente já tem as pranchetas, né, da formato Feed, Story e YouTube, que é o mesmo formato da projeção. Nossa, eu já até utilizei esse arquivo para fazer a vigília. Eu vou utilizar para fazer o meu carrossel essa arte de feed, portanto as outras eu posso deletar. Isso torna o arquivo até mais leve. Aqui eu já posso fazer um filtro da foto, não quero a foto. Isso tudo deixa o arquivo mais leve. Se tiver camadas aqui que não estão sendo utilizadas, pode apagar também. Tem essa foto secundária. Ela tá aqui, foto secundária. Para ter certeza, a gente ativa e desativa. É essa mesmo? Não quero, então eu vou deletar. A morada. Também não quero aqui. Essa data também não quero. Mas o que eu não quero? Mais nada. O resto eu vou utilizar. O que eu faço agora? Eu pego e crio um retângulo, sempre com a camada aqui selecionada, camada não, prancheta, crio um retângulo que será a base, a referência das minhas fatias. Esse tipo de publicação em que uma fatia complementa a outra, uma imagem complementa a outra, se chama carrossel. E isso é uma arte para ser vista como um todo e não apenas uma fatia. Por isso que quando é partilhado só uma fatiazinha desse conjunto que forma a arte como um todo no grupo, parece que aquela arte é pobre, porque ela não foi pensada para ser partilhada de forma individual. Ela foi feita para ser uma complementando a outra. Isso se chama então postagem de carrossel, que é o que a gente vai fazer aqui e é o formato da nossa agenda. Portanto, fiz aqui o meu retângulo de referência, vou até colocá-lo na cor preta, que é para a gente ver bem. Com a prancheta selecionada, eu preciso de 6 fatias, porque nós temos a capa, nós temos o culto de quarta-feira, nós temos os dias do GC, que como já são muitos, dividimos em 2 fatias. Temos o sábado, que é o culto, a oração Hiro, e temos o domingo, portanto, precisamos de 6 fatias para o nosso carrossel. O que eu faço? Com a minha prancheta selecionada, vem aqui em propriedades e temos largura e altura. Ah, mas não está 1080 por 1080 e nem 1080 por 1350, que são os formatos do Facebook. Não tem problema. O que importa é que está na proporção que o Facebook pede, que o Instagram pede, então vai dar certo. Se o seu tiver com essa opção de manter o aspecto selecionado, você tira, porque se ela tiver ativada, o que vai acontecer? Quando eu mexer na largura, automaticamente a altura também vai se
vai alterar de forma a manter essa proporção que a gente está vendo. E não é o que eu quero. Eu quero manter a altura e quero expandir a largura. Então, se eu preciso de 6 fatias, eu venho aqui e coloco asterisco, que é vezes 6. Dou um Enter e a gente já vê que já está no tamanho que eu preciso, lembrando que essa é a minha referência da largura de fatia. O que eu faço agora? Eu preciso de linhas guias que vai me ajudar a ter a noção do espaço, do tamanho e aonde estão as fatias aqui na minha arte. Eu clico na régua e arrasto, coloco uma em cada extremidade. Opa, cliquei errado. Se a sua régua não estiver aparecendo, você vem aqui em visualizar e régua. Ó. E agora eu vou começar a delimitar aqui as minhas fatias. Coloco aqui. Clico na minha referência, ajusto aqui direitinho, puxo novamente uma guia e assim sucessivamente até completar as 6 fatias que eu preciso. Feito isso, eu posso esconder então o retângulo e eu já tenho aqui uma visão da onde eu posso colocar o texto, os elementos que eu necessito para o meu carrossel. O primeiro de tudo aqui eu vou ajustar o fundo, eu quero que esse fundo cinzento esteja em todo o comprimento, então eu preciso identificar aqui em qual camada o fundo está. No caso está aqui, tá vendo? Tem um cadeado na frente, é só tirar, porque senão você não vai conseguir. Eu abro então o grupo, essa pastinha é um grupo chamado fundo, e procuro onde está aquele fundinho ali mais escuro que eu quero alterar. Achei. Então eu clico nele e utilizo o atalho Ctrl, Alt e T para poder então expandir. Dou um Enter. Ainda ficou ali uma sombrinha, tá vendo? Isso pode ser que demore, mas é só aguardar. Ainda ficou aqui uma sombrazinha. E essa sombrazinha eu também quero expandir, portanto eu vou procurar onde ela está, eu acho que é aqui. Na verdade isso é um efeito, é um filtro, né, de cor aqui, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vejo que acoplado a este filtro tem aqui uma camadinha de efeito, ó. Eu excluo ela. Vou excluir. Então agora eu redimensiono também. Opa! Eu redimensiono também esse efeito para ser aplicado em tudo, né? E dou um Enter. Aí nós vamos aqui nessa primeira fatia, onde eu tenho aqui esse tipo de letra, que provavelmente não tem aqui na plataforma deles, mas podemos utilizar a fonte que a Global envia. Outubro. Aqui eles têm uma coisinha que diz fontes e a gente vai fazer o download de todas elas. Volto aqui na minha pastinha de transferência. Aqui, vou extrair. As minhas fontes, tá? Eu vou colocar ícone grande, que é para me ver qual fonte é qual. Ou dou um duplo clique para saber. Pensava que dava para visualizar, mas não dá. Portanto, não é essa, onde está escrito Vigília. Também não é esta. Também não é esta.
Em princípio parece que é essa. Deixa eu ver. Não, é esta aqui, na verdade. Portanto, essa é a fonte que está escrito Vigília. Eu volto lá no meu Fotopeia. Já identifiquei aqui Vigília, eu dou um duplo clique. Eu venho aqui em utilizar uma fonte local. Vem aqui em fontes, fontes e é esta, né? Abrir. Ok. E pronto. E agora eu já consigo editar essa fonte, escrevo a agenda. Seleciono novamente, Ctrl Alt T, Ctrl Alt T, redimensiono para ficar aqui, certinho. Eu vou duplicar, eu aperto a tecla Alt, clico no que eu quero duplicar e arrasto aqui para cima, que é para ficar na frente, ó. Tudo que está em cima sobrepõe e vou ajustar para aqui e vou trabalhar com contraste, que é isso que tem falhado redondamente nas artes da agenda. A gente precisa trabalhar com claro e escuro sempre para poder dar uma boa leitura da informação que queremos passar. Se essa informação for a informação principal, se ela for a informação principal, eu quero que ela seja lida, ela precisa ser trabalhada com contraste. Aqui tem contraste? Tem contraste. A leitura é boa? Não. Por quê? A letra está muito fina. Então eu venho e vejo se a fonte disponibiliza o peso, né, que é a grossura. Nesse caso, essa fonte não disponibiliza. Eu tento então colocar aqui o próprio nativo do programa. Se eu ver que ainda assim não ficou legal, então a minha solução é mudar de letra. Eu venho aqui, identifico uma letra melhor que vem junto com a identidade. Essa, por exemplo, que é com este nome. Vou aqui e seleciono. Portanto, tenho mais contraste e consigo fazer uma leitura melhor do texto. Portanto, toda fonte que eu quiser utilizar, eu preciso vir aqui em fonte e carregar tipo de letra. O mesmo vale para esse textinho aqui que eu já tinha alterado lá no Photoshop. Muito bem, agora eu vou espalhar os elementos. Eu venho aqui em decoração, tá vendo? Que é esse grupinho aqui, ó. Eu posso converter para objeto inteligente para eles ficarem sempre juntos, de forma que eu só preciso clicar, apertar Alt e arrastar e posicionar ou rotacionar, como preferirem. Posiciono ali e vou espalhando. Se eu não quiser sempre trabalhar em conjunto, eu deixo como estava mesmo, não converto em objeto inteligente e vou então espalhando individual. Agora eu quero esse, vou pôr esse aqui. Vou colocar este aqui. Este é só um exemplo, depois na hora de fazer a composição vocês vão ver o que fica melhor, onde fica melhor. Agora eu venho criando os fundos para o texto, lembrando de trabalhar com contraste. Eu vou colocar aqui um fundo branco, vocês podem colocar um fundo roxo, mas tem que sempre ter o contraste da letra. Posso
mexer na opacidade para não ficar um branco assim tão pá, né? E aparecer um pouquinho do fundo. E começar então a escrever o nosso texto. Por exemplo, quarta-feira. Eu posso, com conta-gotas, escolher uma cor escura. E no que diz respeito a texto, aquela informação que eu quero que as pessoas leiam, eu preciso, isso é uma obrigatoriedade, trabalhar, usar o contraste, quer seja ele de cor ou espessura ou tamanho, para guiar ali os olhos do leitor. Por exemplo, o que eu quero que a pessoa leia primeiro? Quarta-feira, o dia do culto. Então, quarta-feira ele vai estar maior e, neste caso, mais grosso. Eu vou utilizar uma fonte em que me dá várias espessuras, como por exemplo, a Montserrat, ela não tem erro. É uma fonte padrão utilizada para texto, para informações em artes. A Global usa muito a Montserrat e outros tipos de letra. Mas aqui, nesse caso específico, eu vou utilizar a Montserrat, que ela não tem erro. Então, o título eu quero que a pessoa veja primeiro, então eu vou colocar ele mais grosso. Não quero espaçamento nenhum, quero espaçamento original. E quero ele aqui, que caiba ali, né? Quarta-feira. É o que eu quero que a pessoa leia primeiro. Então ele vai estar maior. Depois, o que acontece na quarta-feira? Culto fé. É uma informação secundária às 20h30. Então eu já vou mudar a espessura da letra, vou colocar um regular e vou redimensionar. Redimensionei com a ferramenta correta selecionada, que é a de mover, eu vou posicionar. O que eu quero que a pessoa saiba agora? Eu já sei que é quarta-feira, eu já sei que é o culto fé às 20h30, eu quero que ela saiba então o horário. O horário não, o endereço. Então eu coloco aqui mais embaixo a morada, porém com tamanho menor. Ah, mas ficou muito fino. Porém, existe o contraste. Vai dar para fazer a leitura. Se ainda assim ficar muito fino, não sei a morada de cor. Você vem e aumenta então o peso. Uma vez que o peso está maior, a letrinha pode até ficar menor. O segredo é estar legível. Você olhou, não está legível, não está bom. Portanto, essa é a hierarquia de informação. O que eu quero que a pessoa veja primeiro, o que eu quero que a pessoa veja a seguir e a informação que eu quero que ela veja no final. Que dia que é? Quarta-feira. O que vai acontecer? O culto fé, às 20h30. E onde? A morada. Tá bom? Essa hierarquia de informação, ela vale para todas as outras fatias. O mesmo vai ocorrer com os GCs, o mesmo vai ocorrer, né, com os outros cultos, e assim a gente vai colocando essa informação ao longo do carrossel, tá certo? Vocês vão replicar isso em todas as outras fatias e vão colocando então a informação. Lembrando que a fatia do GC, como temos muitos GCs, elas vão ser divididas em mais fatias. Quando surgirem mais GCs, mais fatias. Não vamos espremer toda a informação em um único, porque senão fica difícil a leitura. Portanto,
Pontos chaves: trabalhar com contraste, hierarquia de informação e leitura fácil. Houve agendas, houve artes que foram feitas em que a leitura era muito difícil, porque não havia contraste, precisa ter contraste. Nós não vamos trabalhar com foto de fundo, a menos que a Global envie, né, arte que sejam utilizadas fotos de fundo. E se de repente você pensa assim, a identidade do mês ela tem poucos elementos para distribuir, que é o caso dessa aqui, não temos muitos elementos para distribuir, e resolver por acaso colocar uma foto, pego essa foto, coloco como fundo, né? Deixa eu ir arrastando ela aqui para baixo, ou aqui para ficar acima do filtro. Eu preciso que essa foto ela esteja bem fraquinha. Então você vai mexer na opacidade dela, porque ela não é uma informação principal, isso é um complemento. E preciso que essa foto ela esteja casando com a informação que está no card. Já aconteceu está dizendo aqui culto Hero e ter o culto Shine como foto de fundo. Precisamos estar atento a isso daí. Isso não pode ocorrer, tá certo? Então, imagina que você já compôs todo o seu carrossel, chega a hora da gente exportar. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos selecionar a fatia, a ferramenta fatia e começar então cortar, delimitar as nossas fatias. Aqui a fatia 1, fatia 2, fatia 3, fatia 4, fatia 5 e fatia 6. Depois eu venho em arquivo, exportar como, pode ser JPEG ou PNG, igual. Se eu quisesse transparência, que não é o caso, tinha que ser JPEG. Caso contrário, PNG, tinha que ser PNG. Caso contrário, podemos selecionar JPEG, que não precisamos de transparência. Aqui eu escolho onde. Arquivo, exportar como JPEG. E gravo. Escolho onde e gravo. Normalmente, por padrão, vem para transferências. Vou exportar aqui, exportar todos, que isso vem compactado. E aqui em imagens está a minha agenda já separadinha. Voltando na questão inicial em que eu disse do formato e da proporção do Instagram, porque a gente pode aqui testar, ó, seleciona. Imagem, agenda, abrir, original, tá vendo? Fica ajustado porque a proporção ela é a mesma, embora não esteja em 1080 por 1350, a proporção ela é a mesma. E o Instagram ele aceita, tá certo? Então é isso, gente. Deixa eu ver aqui. Aconselho vivamente a utilização do Fotopeia, porque a gente consegue utilizar o arquivo original que a Global envia. Você pode utilizar ele também com os elementos que vem já separadinho para o Canva, embora eu acho que isso nos deixa limitado aí de recurso. Tem algum problema em utilizar o Canva? Não tem, mas desde que saia com qualidade, desde que
vocês respeitem essa questão do contraste, da hierarquia de informação. A pessoa ela precisa olhar para a arte e fazer uma boa leitura. Só lembrando que esse tipo de arte ele é visto como um todo, por isso que ele se chama carrossel, por isso que uma complementa a outra, por isso que quando é divulgado individual parece uma arte pobre, porque ela não foi feita para ser divulgada sozinha, mas sim ser vista em conjunto. Para isso a gente tem as nossas artes de culto, né? Mas nós não temos desculpa para fazer uma coisa de baixa qualidade, porque temos recursos, temos ferramentas. Eu não tenho computador, na igreja tem. Então, se você tiver escalado para poder fazer uma agenda, você chegue mais cedo, ou vá num dia em que você não está escalado e faça a sua agenda e coloca lá no Drive. O computador da igreja ele é ótimo, ele é melhor que o meu, inclusive. Então, não tem essa desculpa de dizer eu não tenho ferramenta, por isso eu não faço uma coisa com qualidade. O computador está lá, ele é para ser usado e todos nós da mídia temos essa autorização para ir lá, explorar, aprender, produzir e salvar no Drive. Tá certo? Eu não sei mexer no Photoshop. Tá aqui o tutorial. Estou eu aqui para te ensinar a mexer no Photoshop. Mas eu tenho mais facilidade no Canva, não tem problema. Desde que saia com qualidade, desde que fica legível, desde que mantenha o padrão de qualidade que a gente tem trabalhado até aqui. Tá certo? Qualquer coisa, me pergunte. Se você for utilizar o computador da igreja e eu estiver por lá, pode me chamar que eu vou te ensinar. Se você está lá e eu não estou, me manda uma pergunta, eu vou te responder. Agora, o que não podemos deixar é a qualidade cair. O que não podemos deixar é desculpas dominarem. Né? Eu não fiz direito, não produzi bonito porque eu não tinha ferramenta, porque ferramenta a gente tem. Amém? E para Deus a gente precisa fazer com excelência, o melhor. E uma coisa que ajuda muito, e eu falo como pessoa que trabalha nessa área de audiovisual, de material gráfico, você olha e você pensa, tá bom para mim? Eu compraria, eu utilizaria. Se surgir uma dúvida, significa que não tá bom, porque se tiver bom, você mesmo é o primeiro a comprar o seu produto, a sua arte, você é o primeiro a gostar, tá certo? Deus abençoe, qualquer coisa estamos por aqui.